O que é que temos aqui? Hoje temos... Nós agora temos sempre que mostrar, porque agora isto não se vê. Que é... Um semifrio de pudim. Não. Isto é fatias chinesas. Fatias chinesas. Era o que dizia na Não. fatura. Fundo deve ser. Isto é a minha imaginação. Isto deve ser um semifrio de pudim, Isto não é semifruto. caramelizado por cima, assim com umas cascas malandras de Isto é ovo. chocolate sarrafeiro. Isso é ovo. Mas conta que nós não queríamos saber o que era o bolo. Tu é que foste espreitar a Não, mas eu fatura. não sei o que é. Mas... Já sabes, acabaste de dizer que é bolo chinês? Tiago, sim. Primeiro deixa-me dizer o que eu estava a dizer, que é que agora queremos sempre trazer bolos estranhos. Não é que queremos sempre, mas de vez em quando apetece um pastel de nata, vamos trazer um pastel de nata. Mas eu acho que o podcast tem uma boa oportunidade para experimentar coisas que não experimentaríamos. As bizarrices que existem no mundo da pastelaria. Exato. E o que nós decidimos foi, quando olhámos para isto, claramente isto tem este aspecto que jamais pediríamos, e pensámos, não vamos perguntar o que é, vamos só apontar e depois provamos, que é para ser surpresa. Mas depois na fatura dizia fatias chinesas, e uma pessoa viu, não é? Mas fatias chinesas não te diz do que é, porque se tu perguntasses, olha, desculpa, o que é este bolo? Ela ia dizer, tem ovo e tem chocolate. Nem ela sabe que é fatia chinesa. Não, ela sabe, ela na caixa disse que era fatias chinesas. Ela disse, e vai uma fatia chinesa, 1,15€. Ok. Mas sim, o nome fatia chinesa não é autoexplicativo, não é? Podemos só ver no Google se existe fatia chinesa ou se eles inventaram. É que eu aposto que eles inventaram e que não existe fatia chinesa em mais lado nenhum. Achas? Qual é a tua teoria para a gênese da fatia chinesa? Fatias chinesas. Chinesa. Existe. E não tem nada a ver. É a mesma coisa pesquisares um bulldog e aparece-te um pastor alemão. Não tem nada a ver. Fatias da China ou fatias de tomar. Olha, este aqui tu ias gostar, que isto é mais ovo que sei lá. Não, eu gosto disso. Mas o que é que isso tem a ver com o que está aqui? Olha aqui, é isto, mas este tem chocolate. Porque eles não. gostam de inventar. Isto Isto é parece fatia de um ovo. Eu acho pãozinho que de ló, nós vamos ou não? gostar, afinal. Não, eu acho que é tipo ovo. Eu acho que isto é ovo, é meio úmido. Não sei. Conclusão. Não existe fatias chinesas de acordo com como está aqui. Sim, porque esta tem riscas Neste retrato. castanhas. É Porque eu acho que bom eles mármore. quiseram inventar. É semifrio de mármore. É que isto, a fatia chinesa é só o ovo. Eles quiseram inventar e meteram chocolate. E como é que está a tua expectativa? Pá, está baixa, Sendo porque realista. isto já me está a trazer memórias do pastel de nata que tinha chocolate também. Eles quiseram dar o upgrade. Há aquele com chocolate e coco. Tinha chocolate esse? Não, Era não, ovo? ovo. Qual é o que tinha chocolate? Era outro que nós não trouxemos. Então para que é que estás a comentar o que nós chegámos a trazer? Porque nós falámos sobre isso. Era o do lado, não era? Nós escolhemos o de coco e ovo, mas tinha um do lado de chocolate. Ah, não. Tu inventas memórias da tua própria cabeça. Eu não me lembro. Pois, mas tu dizes, desculpa. Preciso de recorrer à Mas tu imaginação. dizes. Porque é que ele está mesmo a recorrer à imaginação do género? Mas era o do lado, não era? Tipo, como se. Vem-me essa imagem à cabeça, pois eu já não distingo o que é meu do que é imaginário, sabes? É que eu tenho um bocado, para dar um bocado de contexto, eu tenho um bocado, eu acho que tenho déficit de atenção ainda não diagnosticado. Então, a minha concentração em alguns momentos do dia, por exemplo, este tipo de momentos, em que, sei lá, de alguma forma o meu cérebro acha que não é assim tão relevante, aquilo passa-me, aquilo vai-me passando ao lado. E como me vai passando ao lado, depois eu só tenho duas opções. Ou digo que não me lembro, ou tento recordar-me, só que depois entra aqui uma confusão entre o imaginário. Então, se calhar tens de dizer que não te lembras. Então, mas eu sou eu próprio, não sei se me lembro ou não. Ai, meu Deus. Vou-te recordar. Ela disse que havia um pastel de nata exposto, que tinha uma nhanha por cima. E nós perguntámos o que era. E de coco. Sim. E nós perguntámos o que era. Sim. Sim. Ela disse que era de chocolate. E depois chegámos à caixa sim, e ela disse, não é de chocolate, é de ovo, mas temos lá dentro de chocolate, quero o de chocolate. E nós, não, deixa estar, vai este. E eu estou-te a dizer que isto parece-me isso, porque o bolo original não tem chocolate no meio. E eles aqui inventaram o chocolate no meio, que claramente eu acho que não vai correr bem. E aqui está um pouco... Não sei o que é isto. Bem, tens mais alguma coisa a dizer sobre isto? Ia só fazer novamente a pergunta que eu fiz. Como é que achas que isto foi criado? Qual é a tua teoria? Pelo visto foi em tomar. Foi em tomar. Mas achas que esta fatia portuguesa, a fatia chinesa? Sim, No fundo, imagina, é uma fatia chinesa, mas meio do entroncamento, vai. É de tomar! É de tomar. Se calhar foi quando houve a imigração dos chineses para cá, que houve aqui uma... Eu acho que não, honestamente. Eu acho que tem que se dar o nome a alguma coisa e tipo, imagina, fatia da China. Não se sabe nem porquê, nem porquê. É o quê? É o que é? Vamos provar. É um pouco rijo. É? Então, mas há bocado disseste que era mole. Isto é tipo um semifrio ou não? O que é o semifrio? Tchim-tchim. Tchim-tchim. E aí? Imagina, o normal deve ser bom.
A parte que eu menos gosto é quando vem assim um sabor, este chocolate estranho. É um chocolate estranho, concordas? Mas o semifrio em si, semifrio, não sei Não é porque é que eu estou a dizer que isso é semifrio. Imagina, o que é um semifrio? É um cheesecake? Não. O semifrio é tipo isto. Eu não sei explicar. Não, o Eu só semifrio não é percebo isto, na já. ótica do utilizador, como eu tinha dito. Repara, o semifrio, o que é? Imagina, nem sei. Estás a ver o gelatinoso? O semifrio tem ali um quê de gelatinoso. Tipo uma gelatina, mas com um outro toque, estás a ver? Acho que tem uma camada de gelatina, inclusive, o semifrio. Não tenho a certeza do que estou a dizer. Não leves isto em consideração. É só a opinião de um leigo. Eu estou a ver que estás a estudar a imaginação e a inventar tudo. Pois. É isso, eu não gosto muito da parte de chocolate. Mas a gelatinosa não é mau. Isto não é bem gelatinoso, mas concordas que a fatia chinesa é simples, sem chocolate nenhum? Eu não vi lá. Mas vamos imaginar que existe. Deve ser bom. Mas também não é mau. Não, mas o chocolate não faz aqui muita falta. Principalmente este, porque esse chocolate não é muito bom. Não concordas? É um chocolate muito estranho. Pois é, come esse bocadinho. Quando é este chocolate aqui. Imagina, aquele ali não sabe a nada. Ok. É o chocolate em cima que tem sabor. É das raspas. É das raspas. Olha, as raspas não têm a fazer nada. Mas olha que o bolo não é horrível. Mandas as raspas para fora, come-se muito bem. É assim, umidezinho, Parece também tipo textura de queijada. textura de queijada, exatamente. Isto tem textura de queijada tipo de leite, né? E depois por dentro, nem sei, achas que sabe a quê? Tirando esse chocolate manhoso. Ovos. Imagina, isto é tipo queijada de ovos. Queijada de ovos. Ou de leite, ou sei lá. É uma queijadinha de ovos. Não é mau. Mas as raspas, meu Deus, não tem jeito nenhum. Ou tiram as raspas, ou metem chocolate a sério. Pois é que eu acho que o chocolate, quando não tem muita qualidade, nota-se. O chocolate ou é um bocadinho como aos vinhos. Meteste a gravar. Meti. Vai lá confirmar. Meti a gravar. Era giro, agora já nos aconteceu. Pois já. Lembras? Estarmos a gravar e de repente vemos que não estamos a gravar nada. Pá, é isso. Era dizer ao pasteleiro que as raspas é para eliminar e a queijadinha está boa. É a queijadinha chinesa. No fundo é isso. Este bolo é a queijada chinesa. Mas eu acho que a queijada tem que ser redonda. O Existe uma relação entre ser queijada e ser redondo. E este Mas- aqui é um retângulo. Achas? Mas queijada não é tipo de queijo? Não? Então pensa lá numa queijada que não seja redonda. Pois. Então queijada não vem de queijo, mas vem de redondo, é isto? Não, claro que vem de queijo, mas é redondo. Nunca vi ninguém vender uma queijada que não fosse redonda. Pá, elucidem-nos. Alguém que perceba mais da batuta do que nós, elucidem-nos. E hoje vamos falar sobre sinais que podem indicar que existe um quadro de compulsão alimentar. E vou ter que fazer novamente o disclaimer, que já fiz várias vezes, que quando nós dizemos compulsão alimentar, nós estamos a referir a todo o espectro do descontrole com a comida. Ou seja, existe uma doença que é o transtorno da compulsão alimentar e há pessoas que efetivamente têm e cumprem os critérios de diagnóstico para essa doença, mas depois há muitas outras pessoas que não cumprem os critérios, até porque depois aqui também os critérios que estão inseridos até podem ser um bocado questionáveis e não é menos válido o sofrimento das pessoas que não se inserem em determinados critérios. E mais do que nos querermos enfiar numa caixinha e dizer eu tenho isto, eu tenho aquilo, é tratar efetivamente aquilo que sentimos, independentemente da denominação que é utilizada, e portanto ao longo do episódio nós vamos referir compulsão alimentar, descontrole com a comida, o que seja, estamos sempre a referir ao sintoma da impulsividade com a comida e não à doença em específico ou à não doença. Obviamente, ultrapassar o descontrole com a comida ou a compulsão alimentar requer um acompanhamento individual, ou seja, não é num episódio de podcast que isso vai ficar resolvido. Nós vamos falar daqui a alguns pontos que são trabalhados individualmente e que podem trazer alguns pontos de reflexão do outro lado, mas para superar efetivamente a compulsão alimentar é preciso ter um acompanhamento individual terapêutico. Isso é só para as pessoas terem uma luz do próprio processo e perceberem o que é que precisa de ser trabalhado. Como é óbvio, fizeste bem em citar isso, não dá para resolver absolutamente nada com um episódio de podcast. Ainda por cima, quando não há individualização, nós não conseguimos perceber o contexto de cada pessoa tem um contexto, apesar de existirem padrões que são iguais entre as pessoas que normalmente sofrem deste tipo de problemáticas. A verdade é que cada pessoa tem o seu contexto único e super individual. Então é preciso um acompanhamento
para perceber esse contexto único e conseguir ajustar a cada pessoa de acordo com as suas próprias necessidades. Inclusive, nós temos às vezes colegas que trabalham noutras áreas, psicólogos ou nutricionistas, que até partilham connosco que há pessoas que ouvem o nosso podcast e que há algum ponto que chama a atenção e depois até levam para a consulta para debater isso com a pessoa que a está a acompanhar. E as nossas próprias clientes também fazem isso. Então, o intuito do podcast é muito esse, é muito ser um despertar de consciência de, ok, se calhar isto está-me a acontecer, ou identifico-me com isto, e depois podermos levar para um contexto individual para trabalhar isso com a pessoa que nos acompanha. Exatamente. É mais um gatilho para possibilitar a mudança do que a mudança propriamente dita. Disclaimer feito. Bora, então, um dos sintomas muito comuns é a sensação de perda de controle total em relação à comida. É como se a pessoa tivesse uma sensação de impotência, de incapacidade de ter autocontrole. É como se a pessoa bloqueasse e não conseguisse fazer nada em relação ao conseguir parar de comer. Então, este é um dos sintomas muito comuns que algo está errado com o nosso comportamento em relação à comida. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque nós atendemos muitas pessoas em consulta que efetivamente chegam e nos relatam casos de descontrole com a comida e muitas vezes são queixas que já foram dadas noutros contextos a outro tipo de pessoas ou profissionais e muitas vezes a solução que é apresentada é ok, mas isso é só ter força de vontade e fechar a boca. E, efetivamente, num quadro de compulsão alimentar, descontrole com a comida, existe uma perda de controle, ou seja, não depende da motivação de ok, eu agora estou motivada, então consigo não comer, ou agora estou numa fase em que estou super focada e isto não acontece. Não é assim que funciona, existe efetivamente uma perda de controle, uma impulsividade, ou seja, não depende da pessoa aquilo acontecer ou não. Sim, é verdade, não depende da pessoa e a própria motivação para comer não faz grande sentido se pensarmos, porque repara, é uma necessidade biológica, não é? Como dormir, por exemplo, ou como respirar, se bem que respirar está no automático. Mas como fazer xixi? Eu acho Ou que como fazer é o xixi, melhor exemplo. exatamente, fazer xixi é o melhor Imagina exemplo. ter que Não é estar preciso motivado. estar muito motivado para fazer xixi, Pois, é só imagina. fazer, não é? Imagina depender da motivação para ir à casa de banho. Eu dou muitas vezes esse exemplo que é exatamente o que estás a dizer. A alimentação é uma necessidade básica que nós vamos ter que fazer para o resto da nossa vida várias vezes ao dia, tal como ir à casa de banho. E se não é suposto nós estarmos motivados para ter que ir à casa de banho, também não é suposto termos que estar motivados para nos comermos e para nos comermos. Para comermos. E isto para dizer que eu acho que um sinónimo de alimentação saudável é ser uma alimentação leve e não ser uma coisa pesada que ocupa imenso espaço mental e se de repente temos que... Porque por acaso eu sei que isto é mesmo uma coisa que as pessoas sentem de ok, a partir de amanhã estou mesmo motivada e vou começar e força de vontade. E se tu dependesses da força de vontade para uma necessidade básica, isso só por si colocaria a evolução da espécie em xeque. Então, obviamente, se a alimentação é uma coisa pesada e que precisa de foco, alguma coisa está mal. Outra característica muito comum em todo este espectro de má relação com a comida é a pessoa comer muito rápido. Ou seja, sentem um descontrolo e comem o mais rápido que conseguirem. Não há um desfrutar, não há propriamente um comer com atenção. É tudo muito automático, são padrões muito automáticos, muito rápidos, muitas vezes autodestrutivos, não é? Também. Então não há propriamente um retirar prazer, que não seja ali um prazer muito imediato e logo substituído desde então por muita autoculpabilização, muita autopunição. Sim, muitas vezes o que as pessoas sentem é que, imagina, no momento em que estás a comer existe um prazer imediato super curto, mas logo a seguir se calhar vêm pensamentos de porque é que estou a comer isto, não me está a saber assim tão bem, não fazia sentido estar a comer isto, ou seja, até pode existir algum prazer, mas ele é tão curto e logo substituído por pensamentos e emoções negativas. E não tem nada a ver com, obviamente, ser goloso ou desfrutar de uma refeição, não é isso que acontece. Só que eu acho que, como a comida socialmente tem tanto peso na nossa cultura, e ainda bem, que acaba por ser uma coisa que é difícil distinguir, porque para quem não passa por esse sofrimento,
pode ser difícil perceber o desfrutar de uma refeição e o estar a ter um episódio de exagero alimentar ou compulsão alimentar e estar efetivamente a perder o controle sobre aquela situação, não é? Sim. E outra característica muito comum é a pessoa come rápido, com uma sensação de descontrolo e quando dá por si já está demasiado cheia. Ou seja, está muito associado a um desconforto físico, por vezes até muito alto. Não há aqui uma capacidade de autorregulação, digamos assim, no sentido de eu identificar os sinais de saciedade, eu conseguir parar num momento que eu ainda estou minimamente confortável. Por vezes a pessoa fica mal disposta ao ponto de ter de vomitar. Porque não está relacionado tão com mal. fome. Exatamente. Porque não está relacionado com fome, mesmo é uma forma, no fundo, que o nosso corpo encontrou de regular determinada emoção que está a ser desafiante. Então, há pessoas que, sei lá, é através da comida, há pessoas que têm outro tipo de mecanismos disfuncionais e depois temos outros mecanismos que são mais funcionais para regular aquelas emoções. Então, não está relacionado com ter fome ou deixar de ter. Então, pode acontecer logo a seguir a uma refeição, pode acontecer passado, sei lá, 5 horas sem comer. Não está relacionado com a refeição anterior. Obviamente, pessoas que passam muito tempo sem comer, obviamente que depois a sensação de fome muito intensa pode até ser um gatilho para iniciar um episódio de compulsão alimentar. Mas a compulsão alimentar em si não está relacionada com fome, não está relacionada com prazer e tirar partido daquela experiência. É simplesmente um mecanismo que o nosso corpo arranjou para regular aquela emoção, porque de alguma forma associou que comer está associado a prazer, e ainda bem, mas depois utilizei isto como um mecanismo de, ok, se eu me estou a sentir super ansiosa e é uma emoção super desconfortável ou aborrecida ou o que seja, então se calhar a comida pode atenuar de alguma forma aquela emoção desconfortável. Conscientemente, obviamente nós sabemos que comer não vai resolver nada, isto é um processo que acontece no nosso inconsciente e que muitas vezes só damos conta depois de efetivamente já ter acontecido. Sim, repara, acaba por ser aqui algo desadaptativo, que é uma gestão das emoções através, ou seja, um alívio da gestão das emoções através da comida, um alívio rápido, através do prazer imediato, mas as causas, as necessidades que muitas das vezes não estão a ser atendidas, pouco ou nada têm a ver com a comida. E digo pouco ou nada porque às vezes não têm nada a ver com a comida e às vezes, como tu mencionaste bem, a fome física, por exemplo, uma falta de estrutura alimentar, é um potenciador da compulsão. Mas às vezes nem existe esta falta de estrutura alimentar. São necessidades que não estão a ser atendidas, múltiplas hipóteses. Eu posso dar aqui 2, 3 exemplos para o ar, mas são múltiplas as hipóteses. Por exemplo, determinados vazios emocionais que não estão a ser olhados, uma vida, por exemplo, que não está a ter um grande propósito, a pessoa está ali em piloto automático, uma vida muito robotizada, não está feliz, mas como está naquela corrida do hamster, naquela corrida dos ratos, acho que este termo as pessoas conhecem, não conhecem, a maior parte. Eu não sei se sou eu que conheço ou se isto Acho que é conheço. popular. Naquela corrida dos ratos, do fazer. Mas pronto, para quem não saiba, sabem quando metem um ratinho, um hamster naquelas rodas, eles não saem de lá. Exatamente. E nunca mais acaba. E isto é uma analogia para a nossa sociedade moderna, né? Que trabalho, trabalho, trabalho e depois as outras necessidades acabam por ser muitas das vezes não olhadas, desprezadas, ignoradas, o que for. Então há aqui múltiplas hipóteses. Muitas das vezes esta também é uma hipótese. Uma pessoa que claramente não tem um propósito na vida, não está satisfeita com a vida que leva, mas como está muito inconsciente em relação a essa realidade, o cérebro arranja aqui um mecanismo de pequenos prazeres, num episódio de compulsão ou de exagero, por exemplo, para colmatar toda aquela falta. Há uma frase que eu gosto muito, que é muito representativa daquilo que é a compulsão e todo este espectro de má relação com a comida, que é todo o excesso esconde uma falta. E muitas das vezes são estas faltas que estão na origem, estão na causa. São muitas faltas, sei lá, posso estar com falta de socialização, posso estar na corrida dos hamsters,
as hipóteses podem ser múltiplas. Sim. Eu preciso primeiro, preciso de procurar ajuda, preciso de fazer um processo terapêutico. Por exemplo, na terapia nutricional, nós ajudamos a pessoa a ir deste passo de inconsciência para um espaço em que ela tem consciência do que é que lhe está a acontecer, do que é que está a viver e ganha a consciência também de qual é que é a solução. Como é que ela pode realmente cessar com este descontrole em relação à comida. Sim. Isto é um processo, é um trabalho interior, na verdade. É um trabalho de dentro para fora. Sim, eu acho que nós estamos muito habituados, enquanto sociedade, não só em relação à comida, mas a não olhar para dentro e a ignorar aquilo que nós sentimos. E logo aí, imagina, se tu ignoras durante tanto tempo as tuas emoções e a forma como te sentes, é normal que depois tenhas dificuldade em identificar o que é que está a trazer aquele mecanismo que não é tão funcional. Então, um dos passos também é muito o perceber efetivamente aquilo que estamos a sentir naqueles momentos em que existe um episódio de descontrole com a comida, para nos dar pistas de que falta, como tu estás a dizer, é que pode estar a levar a esse excesso. Um sintoma muito comum é quando a pessoa começa a comer sozinha, começa a comer de forma isolada. Juntando os outros sintomas a este, também é um indício muito forte de que algo não está bem em relação ao nosso comportamento com a comida. Ou seja, quando a pessoa, normalmente por vergonha, começa a isolar-se, a comer, por exemplo, quando ninguém está a ver, a levar comida para o quarto, ou outro mecanismo qualquer que tenha como base o esconder, a vergonha, o isolamento devido à vergonha, são indícios muito fortes que precisamos de ajuda e que a nossa relação com a comida não está numa boa fase em termos de saúde. Sim, também diria que, não diretamente relacionado com a compulsão alimentar, mas relacionado com a relação com a comida, o ter vergonha de comer à frente de outras pessoas, mesmo uma refeição onde não existe necessariamente um descontrole com a comida, mas, por exemplo, ter vergonha de ir jantar com amigos e ter que comer à frente dessas pessoas, ou ter medo de fazer determinadas escolhas à frente de outras pessoas, do género, a pessoa sentir-se de alguma forma coagida por si própria, não por terceiros, a fazer determinadas escolhas para não tirarem, com medo que tirem conclusões do género. Eu estou no meu grupo de amigos, por exemplo, e vou pedir uma salada, porque se eu pedir um hambúrguer, estas pessoas podem achar que eu sou isto ou sou aquilo. Ou seja, às vezes os outros não estão efetivamente a fazer julgamento nenhum, mas a pessoa dentro de si, já ela própria está a assumir que existe esse julgamento. Ou, por exemplo, a vergonha de ir ao supermercado e comprar, por exemplo, um chocolate e ter vergonha do que é que as outras pessoas poderão achar. E, obviamente, novamente, isto são mecanismos inconscientes, porque conscientemente nós sabemos que as outras pessoas no supermercado estão a olhar para o seu carrinho de compras e querem lá saber do que é que nós estamos a comprar. Mas inconscientemente, apesar de conscientemente até podermos saber disto, depois inconscientemente o medo e a vergonha é tanto que se sobrepõe à parte racional de pensar, ninguém quer saber, para, ok, se calhar então não vou levar isto, se estiver às compras sozinha não tenho coragem de levar isto. Ou outras pessoas, se estiverem sozinhas, conseguem levar, mas se estiverem com determinadas pessoas não conseguem. Depois isto obviamente acaba por ser muito individual, mas também são sinais que não necessariamente da compulsão alimentar podem acontecer na compulsão alimentar, mas também podem acontecer numa má relação com a comida, mas são sinais para estarmos atentos que se é uma coisa que às vezes é uma coisa que já acontece há tanto tempo e às vezes são coisas que acontecem desde que nos lembramos que existimos, porque, entretanto, a vida passou e a nossa memória de parte de criança acaba por ser um bocado seletiva, não é? Então podem parecer coisas que são quase normais. Por exemplo, um exemplo nada a ver, mas houve uma altura que eu tinha imensas dores nas costas, tipo no final do dia aqui no pescoço, e obviamente não era normal, mas eu tinha aquelas dores todos os dias que eu já achava que era normal. Sei lá, eu acho que na altura, eu não pensava sobre isto conscientemente, mas eu acho que, agora pensando conscientemente, eu achava que as pessoas todas sentiam aquilo ao final do dia. E às vezes temos tendência para ignorar determinados sintomas que nos fazem sofrer, por exemplo, a dor nas costas que eu tinha, para achar que é normal. Depois de um dia de trabalho, tudo, não é? depois de um dia de trabalho, é normal ter uma dor muito intensa nas costas e só passar-se a me deitar. E não é normal. Então, há sintomas que podemos ter há demasiado tempo e já passaram para o espectro do normal, mas que não são normais e que merecem a nossa atenção. Exato. Nós tendemos a habituar àquilo que estamos a viver. Às vezes, mesmo em situações de grande sofrimento,
anestesiamos de alguma forma e continuamos em piloto automático como se nada passasse. É aquela dor de cabeça que está lá todos os dias, mas nós já nos habituámos. É aquela dor de costas que, não, é normal, é final de dia. Se calhar não é normal. Se É o calhar medo de comer em público, por exemplo. Exatamente. Então, às vezes, tendemos a descartar coisas que nos fazem sofrer, mas por já terem passado para o lado do piloto automático, já são normais para nós. E não são normais e é possível viver sem. Então, acho que o podcast também traz um bocadinho esse propósito, de trazer coisas ao de cima que... ok, nunca tinha pensado estão conscientemente ali sobre isso, refundidas, né? mas No isso é o que eu nosso sinto. Então, automático. sim. E repara, o que tu disseste é muito pertinente, é toda a questão social à volta da comida. Eu costumo dizer, nas consultas de terapia nutricional que nós damos, às nossas clientes, eu costumo dizer que quanto mais, ou seja, todos somos de alguma forma condicionados, é importante dizer isto, todos somos condicionados para viver em sociedade. A sociedade por si só é um condicionamento de escolhas, de comportamentos, de atitudes. Como é que se prova isto? Eu consigo provar isto facilmente. O teu comportamento se entrares numa igreja não é o mesmo comportamento se entrares num estádio de futebol. Tens tendência a querer falar mais alto no estádio de futebol, mesmo que não grites, estás mais eufórico, se calhar na igreja estás em silêncio porque todos estão. Ou seja, somos, Sim. na sala de cinema é igual, Sim. somos condicionados Menos pelo... quando tens 15 anos. Porquê? Porque a parte racional ainda não está bem, Exato. ainda não está bem desenvolvida. Então, como se fosses um adulto. Então, estás ali mais no automático, no emocional. E é normal que não tenhas tanto condicionamento pelas regras da sociedade. Mas o que é que eu queria dizer em relação a isto? É normal haver sempre algum condicionamento, mas quão mais alto for o condicionamento, ou seja, quão mais alto for este condicionamento que me faz optar por comer determinadas comidas em detrimento de outras, pelo que os outros vão pensar, possivelmente dizer, sentir, isto tudo no meio imaginário, às vezes. Às vezes a pessoa nem está a pensar nisso. Mas eu estou a pensar que o outro pode pensar, sentir ou fazer algo em relação a mim, então eu condiciono as minhas escolhas, tanto em termos de variedade, por exemplo, se calhar queria ir ao McDonald's, mas não vou naquele dia porque toda a gente comeu salada. Quão mais alto for o meu condicionamento, maior a probabilidade eu tenho de ter aqui alguma questão com a comida. Porque uma pessoa que não tem questões com a comida tem menores níveis de condicionamento. Não, se eu me apetece o McDonald's, hoje eu vou comer o McDonald's. Não é porque toda a gente está a comer salada no Vitaminas, por exemplo, mandar para o ar, que eu também vou comer. Não quer dizer que se me apetecer eu não como, mas eu tenho maior capacidade de fazer a escolha adequada à minha pessoa, ao meu contexto, de acordo com aquilo que me apetece e de acordo com o que me faz sentido. E estou menos refém dos pensamentos e da filosofia e do comportamento dos outros. Sim, agora lembrei-me de outra coisa que eu sei que também já falei aqui alguns, mas acho que foi logo no início do podcast, por isso vou repetir porque há pessoas que não ouvem todos, e que eu acho que também é relevante, que não necessariamente para a questão da compulsão alimentar, mas para uma má relação com a comida, que é o sentir superioridade moral por fazer determinada escolha. E eu, na altura, partilhei que quando fazia dieta, ou quando tentava fazer dietas, sentia muito isto, que é, eu sentia-me superior se, por exemplo, estivesse a fazer a escolha da salada do Vitaminas em vez de ir ao McDonald's, mesmo que fosse o McDonald's que me apetecia. Era como se eu fosse superior às outras pessoas que estavam comigo. E, obviamente, isto é estúpido e era inconsciente, mas é também um sinal de má relação com a comida. Se nós sentirmos, de alguma forma, que estamos a ser melhores por fazer determinada escolha, provavelmente existe um outro lado do exagero. Ou seja, porque isto vem muito de um ponto de restrição, do género, estou-me a restringir tanto e eu sou melhor por me estar a restringir, percebes? E do outro lado, muitas vezes, há a parte da compulsão alimentar. Então, também é uma coisa para estarmos atentos, se sentimos de alguma forma, eu não sei se isto vai parecer estúpido para as pessoas que nunca sentiram isto, porque se calhar de fora parece um bocado estúpido, mas efetivamente era o que eu sentia e é um sintoma muito... Não, eu acho que as pessoas, mesmo que não sintam, já se aperceberam que há um status social à volta daquilo que é a Umas alimentação. panquecas com mirtilos, não é? Tu és moralmente superior. Reparem, Mas tu em termos de inconsciente coletivo, ou seja, em termos dos significados que estão inconscientes na mente da população, as pessoas tendem a
a considerar que tu és melhor, que tu és mais elevada, que tu tratas-te bem. Mas eu acho que as pessoas não tendem a considerar isso. Eu acho que quem sofre com isto é que tende a fazer essa suposição. Eu acho que não. Eu acho que não. Achas que é- Eu acho que isso está no mesmo espectro de eu ter bens materiais e estar sempre a publicá-los. Eu acho que está no mesmo espectro de, por exemplo, no caso dos homens, que acontece mais no caso dos homens, estar sempre a meter foto de um determinado carro porque sabes que aquele carro não é o carro que a maioria das pessoas tem, então de alguma forma tu queres sobressair com aquele carro. De alguma forma eu quero sobressair com as minhas panquecas com mirtilo. Não estou a dizer que toda a gente que faz é devido a isto, mas há uma franja de pessoas que fazem, muitas das vezes nem têm consciência que estão a fazer por isso, mas é para serem mais amadas e mais respeitadas, ou seja, terem maior status social. No fundo, ter maior status social é ser mais aceito e mais amado. Sim. Já pensaste? Sim, sim, sim. É tudo em busca de ser mais amado, se tu pensares. Pois, estou a pensar, é que eu sempre, por exemplo, quando eu sentia isto, não era uma coisa que eu tinha consciente e por acaso eu acho que foi uma conclusão que eu só cheguei a dar consultas, porque eu nem sabia que sentia aquilo, mas quando ouvi outras pessoas a referir isto, eu percebi que também sentia, percebes? E recordei-me de também sentir isso, mas na altura, efetivamente, eu não tinha consciência que me sentia dessa forma e estava a associar mais ao... Mas depois, se calhar tens razão, é uma coisa mais social e não tão relacionada com uma má relação com a comida. Pode ser uma coisa mais social, porque meio que ter uma alimentação saudável, entre aspas, é in, é cool. É cool, exatamente. Qual é aqui a problemática? Tu associares aquilo que tu comes à noção do teu valor pessoal. E se reparares, tu vês isso. Tu quando vês, por exemplo, pessoas que partilham o seu dia, influencers, partilham o seu dia-a-dia, se tu reparares, quando elas entram numa transformação de vida, quando elas se tornam melhores pessoas, has de reparar que determinados alimentos que antes se calhar não apareciam, começam a aparecer. Mais sumos verdes, mais... nem estou, juro, nem estou a julgar, nem estou a tecer algum juízo de valor. Estou mesmo só a pensar em termos sociais, em termos de psicologia social, no fundo, se quiseres chamar assim. Como é que é o nosso comportamento humano na sociedade? Não estou a tecer juízos de valor, porque, imagina, umas pessoas fazem com as panquecas, se calhar eu, inconscientemente, também faço com outras coisas quaisquer, ou seja, quem é que eu sou para estar a julgar? Mas acho que é interessante trazermos reflexões acerca do que acontece na sociedade. Tu não notas isso? Sim, O que eu estou a dizer? sim. Quando as pessoas se transformam supostamente em pessoas melhores, há ali um grupo de alimentos que aparece que antes não aparecia. Porque esses alimentos estão associados a um status social maior. Eu sou melhor pessoa, logo eu tenho maior probabilidade de ser mais aceite, mais amada, mais respeitada pelos demais. Sim, eu acho que a questão é essa, é que é uma coisa que socialmente é vista como uma coisa cool, de eu sou fixe se fizer isto. E o ser cool, qual é o objetivo de ser cool? Sou mais respeitado porque sou cool. Porque quem não é cool é menos respeitado. Exato. Vai ter sempre a mesma base. Não necessariamente é um sinal de má relação com a comida. Tudo o que estamos a dizer aqui, se acontecer de forma isolada, não necessariamente é indicador de uma má relação com a comida, mas lá está, é um ponto para olharmos e refletirmos e levarmos para o nosso processo de terapia individual. Algo muito comum também, acrescentando ao que estavas a dizer, a este condicionamento social. Quanto maior o condicionamento, maior a probabilidade eu tenho de ter uma relação com a comida menos positiva. Porquê? Porque se eu me deixo influenciar em demasia, ou seja, se as minhas escolhas alimentares são muito condicionadas pelo outro, por terceiros, significa que se calhar eu tenho aqui muitas questões por resolver. Senão eu tinha mais autonomia de escolha do que aquela que eu tenho. Associado a isto, há uma tendência a seguir, por exemplo, a eu comer algo que eu considero que é errado, que é proibido, olha, que tem menos status social, vai ter ao mesmo sítio. Uma comida que tenha menos status social, que seja considerada negativa, pejorativa, proibida, eu vou-me sentir vou-me sentir mais frustrado, com maior autoculpabilização, com o discurso interno mais autocrítico. Então não vou sair daquele círculo vicioso de
como algo que considero menos certo, sinto-me culpado por isso. Muitas das vezes volto a comer para lidar com aquela culpa quando ela está muito intensificada. Então é um círculo vicioso que muitas vezes não sai dali e torna-se um padrão interno, uma maneira de estar e de agir em relação à comida. Sim, e depois ainda há uma culpa diferente, que é eu sinto-me culpada por não me sentir culpada. Que é, eu fiz alguma coisa que, na minha perspectiva, é errada, por exemplo, um descontrole com a comida, e não sinto nada a seguir, não me sinto mal com isso. Sinto só que aconteceu. E por me sentir assim, sinto culpa. Percebes? Percebo. Ou seja, às Menos vezes... comum, diria. Na Sim, minha prática sim. é menos comum. Sim, é menos comum. O mais comum é sentir culpa ou vergonha a seguir. Mas também existe este espectro, que é eu fiz isto e não me sinto mal com isso, não sinto nada. Então a seguir sinto-me culpada por não sentir nada. Também Se eu acontece. tivesse mais disciplina, eu sentir-me mal por estar a fazer isto que é errado. Como é que eu não me sinto mal por isso? Exatamente. Então isso também causa Sim. causa aqui um desconforto, né, na pessoa, uma frustração. E porque, se reparares, a culpa é um gatilho muito usado em todo o lado. Tipo, muffins sem culpa. E depois, quem não sente culpa por comer os muffins normais, sente de alguma forma que poderá estar errado por não sentir a culpa, estás a ver? Então, é isso. Aproveitar para dizer, já que estás a falar em culpa, a culpa é um grande intensificador dos episódios de compulsão. Ou seja, tende a piorar. Quanto mais culpado eu me sinto, maior a probabilidade de eu não conseguir sair deste ciclo de restrição-compulsão. Ou seja, é excelente nós não sentirmos culpa. Sim. Nós não temos que sentir culpa. Nós temos que sentir responsabilidade, a autorresponsabilidade. E não me vou alongar muito por aí, porque esse tema é algo que nós queremos trazer em breve. Então não me quero alongar. Mas não é a culpa que nós precisamos sentir. É a responsabilidade por mudarmos a nossa vida, por Sim. fazermos aquilo que é preciso para estarmos num sítio melhor. Sim, a culpa muitas vezes alimenta exatamente o ciclo das dietas e nós temos um episódio só sobre isso, que é o ciclo de restrição-compulsão. Como sair do ciclo de restrição-compulsão? Eu vou tirar, que acho que é o episódio 14. Não sei se é o 14, mas é para aí é entre o 10 e o 20. Sim. Muitas vezes uma outra coisa que não necessariamente está relacionada necessariamente com a compulsão alimentar, mas também acontece nos casos de compulsão alimentar, é o sentirmos que temos que constantemente procurar uma validação e uma justificação para comer. Ou seja, se eu nunca me permito comer nada e quando eu quero comer eu tenho que arranjar uma justificação para mim própria, porque não é válido eu querer só comer e pronto, estamos sempre nesta luta interna de encontrar uma justificação de, ok, eu vou comer este bolo, mas eu só vou comer este bolo porque, opa, eu tive mesmo um dia mesmo cansativo e mereço. Estou cansado ou estou feliz. Sim. Hoje estou muito feliz, portei muito bem. Sim, fiz as tarefas todas que tinha para fazer, então eu mereço. Associar a comida a um prémio, não é? Exatamente. E às vezes às vezes não, eu acho que isto também é indicador de uma má relação com a comida, termos que constantemente estar à procura de uma validação interna para justificar a nossa escolha, porque não é permitido simplesmente comer porque nos apetece. Então, não necessariamente, novamente, isto acontece só na compulsão alimentar, mas acontece muito na compulsão alimentar. E a nunca permissão depois leva a quando nos permitimos e já encontramos aquela justificação, pá, então hoje que eu tenho justificação, olha, hoje vai. E amanhã começo. Exatamente. Porque se tu nunca te permites sem aquela justificação, quando tu a encontras, tu aproveitas, já que eu hoje tenho justificação, porque de alguma forma isto também atenua a parte da culpa que estávamos a falar anteriormente, do género, eu não sinto tanta culpa, depois sentes no final na mesma, mas no momento não sentes tanta culpa de estares a fazer aquela escolha, porque primeiro arranjaste uma justificação e já estás a pensar que amanhã começas. Então é um alívio do género, não, mas amanhã eu começo e amanhã é que vai ser. Sim, repara, de onde é que vem isto? Isto vem esta associação entre comida e ser um prémio para quando eu estou triste, feliz, etc. Isto de onde é que vem? Vem de um sítio em que eu acho que é preciso uma justificação para poder comê-la. Porquê? Porque vem de um sítio de proibição. Como é proibido, eu preciso arranjar uma justificação para que não seja. Imagina aquela analogia de urinar. É perfeito, porque também é uma... Podes dizer fazer xixi, estamos aqui com amigos, Tiago.
fazer xixi. Uma só habitua, É sabe? que urinar é tão, É tão... formal. Pois é, pois é. Agora parecia um tio-avô, sabes? Pois. Aquele tio-avô lá de Vieira do Minho. E aqui entre amigos acho que xixi é adequado. É, xixi. Então, por exemplo, quando vamos fazer xixi... Mas sabe o que é que é? Eu acho que é por não adorar a palavra xixi. Tipo, é meio Eu estranho. acho que é fofa. Eu no meu dia-a-dia digo mijar. Oh, Também não é Tiago, bonito. acho que assim, não somos assim tão amigos. Pois é, pois é. Mas não é bonito, foi não. Não. Xixi, quando... Por exemplo, a analogia do xixi é perfeito porquê? Porque, repara, imagina que é, cada vez que eu ia fazer xixi, tinha que arranjar uma justificação para poder fazer xixi. Então, isso era um... Isso tinha um significado, né, inconsciente de que talvez fazer xixi não fosse assim tão bem visto e tão desproibido. Porque se for desproibido, qual é que é a justificação que eu preciso para ir fazer xixi? Não me consigo concentrar no que disseste. Por causa da palavra xixi. Eu vou resumir. Sim. É preciso haver proibição para eu associar a comida Sim. a um prémio. Sim, sim, Porque se sim. não é proibido, vamos arranjar se calhar uma analogia ainda melhor para isto. Se não for proibido eu fazer algo na minha vida, porque é que eu tenho que estar com tanta justificação a convencer os outros, neste caso a mim, a autoconvencer-me de que eu devo fazer aquilo? Repara, se é assim tão certo, se não tem mal nenhum, se é só comida, porque é que eu preciso de me autoconvencer para comer? Porque talvez no meu inconsciente esteja lá gravado que não é só comida. Que eu posso comer. Se calhar o que está lá gravado é que não, isso engorda-te, isso faz-te mal. Tu não podes comer isso, tu não deves comer isso. Se calhar é o que está gravado no nosso inconsciente. E depois é preciso justificações para conseguir comer. Porquê? Porque é proibido. Se não fosse proibido não era preciso justificações. Sim, sim. Era só ir fazer xixi. Sim, faz Não é? sentido, sim. O que é que achas? Estou a pensar nisto talvez pela primeira vez assim... Já, Em voz alta. Já sabia isto, mas não tinha pensado, acho eu, muito ainda acerca disto. Sim, eu acho que faz sentido. E eu acho que nós socialmente temos muito esta tendência, mesmo pessoas que têm uma relação super tranquila com a comida, para usar a comida como uma forma de recompensa. Por exemplo, imagina, és criança, tens uma boa nota no teste e vais com a tua mãe comer um gelado. E não é necessariamente uma coisa super negativa, porque às vezes também vejo a dizer, não recompensa as crianças com comida, recompensa com um abraço. E, epá, está bem, imagina, concordo, mas todos nós festejamos com comida. Fazes anos, vais jantar fora. Também não é preciso fazer as pessoas quase sentirem-se mal por um dia terem oferecido algo em comida como uma forma de mostrar afeto. A comida também eu acho que pode ter esse lugar. Obviamente, quando ganha um papel em que a nossa única forma de recompensa é a comida, há coisas que têm que ser trabalhadas, tal como não pode ser o nosso único mecanismo para lidar com a ansiedade, por exemplo, também não pode ser o nosso único mecanismo de recompensa. É o que eu ia dizer, não tem nenhum mal para quem é mãe, por exemplo, premiar os filhos com a comida. O que é que eu acho que pode ser altamente negativo? Se a comida for a única forma de premiar. Exatamente. De premiar, de satisfazer, de E se o premiar... aceder às vontades, se for a única forma, se a única forma for através da comida, pode criar ali significados internos na criança menos positivos no futuro em relação à sua forma de lidar com a comida. E se o prémio Enquanto adulto. E se o prémio tiver do outro lado da moeda a restrição, que é não comes isto até atingir X. Porque uma coisa é, imagina, fazes anos, vamos jantar fora e vamos celebrar. A comida está associada a uma recompensa, a um festejo, é uma coisa positiva. Outra coisa completamente diferente é, o exemplo dos anos não é muito positivo, mas imagina, sei lá, temos um bom mês de trabalho na nutrência, vamos festejar. É associado a uma recompensa do mês de trabalho que tivemos. Mas uma coisa completamente diferente é, eu não posso comer nada, eu não posso jantar fora, eu não posso comer X até atingir Y. E isso é que é negativo, é utilizar a comida quase como uma moeda de troca, de tu fazes isto e ganhas isto. Isso é negativo. Estás a entrar na proibição que eu tinha falado anteriormente. Exatamente. Agora, o utilizar como uma recompensa, de uma forma tranquila, eu acho que toda a gente já fez isto e não é necessariamente uma coisa que vá provocar na criança uma má relação com a comida. Já estamos aqui a fugir super ao tema. Acho que podemos passar para o insight do Tiago. Insight do Tiago.
Nunca mais cantámos a música do Docinho da Semana. Mas agora acabei de cantar esta, não vou cantar. Cantamos no próximo episódio, está bem? Está bem. Podemos só experimentar dizeres o insight comigo a fazer violino. Para conseguires algo que tu nunca conseguiste, precisas ser alguém que tu nunca foste. É bom. Torna a cena poética, não é? É bom. Repara, eu ouvi esta frase há umas semanas e deixou-me a refletir, que é exatamente isso. Define aquilo que é o crescimento pessoal. Ou seja, se eu quero realmente comportar-me de uma forma diferente perante as diferentes áreas da vida, se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, por exemplo, ter uma melhor relação com a comida, enxergar-me de forma diferente, ter uma noção de valor pessoal diferente, ter uma autoperceção em relação ao corpo diferente, eu preciso de abandonar a pessoa que eu sou. Preciso de abandonar o eu antigo para o eu novo. E este processo é um processo que se faz através do crescimento pessoal, em que numa primeira abordagem tu começas a conhecer-te cada vez melhor, o famoso autoconhecimento, começas a elevar o teu autoconhecimento e depois começas a abandonar o teu eu antigo para migrar para o teu eu novo. E esta mudança do eu antigo para o eu novo é uma mudança de crescimento pessoal. É uma mudança interna, gradual, através de estímulos. Um dos estímulos é o que nós fazemos com o nosso método de terapia nutricional. E, na verdade, parecia de propósito, mas não. Fluiu naturalmente porque realmente é o que nós fazemos, não é? Fazemos esta transição do eu antigo para o eu novo. Daí os excelentes resultados que temos de pessoas que melhoraram a sua relação com a comida de uma forma muito significativa, que se sentem melhor na sua própria pele. E agora vai entrar a Ana para falar da sua história. Porquê que estragar? Porque já estavas aí, excelentes resultados e parecia que ia entrar a Ana. Estou a brincar. Está bem, mas é isso. Mas não estou a dizer mentira nenhuma. É isso. Se queremos de facto ter novos resultados na nossa vida, precisamos de abandonar quem fomos e tornarmos num novo eu. Não há outra forma. Se quiseres manter os mesmos padrões, não vais ter resultados novos. Tens que mudar quem tu és. Tens que desapegar da tua versão anterior. Não há outra forma. E era isso que tínhamos por hoje. Caso ainda não tenham reparado, o podcast já não sai à quinta-feira às 19 horas, agora passou para as 8 da manhã de segunda-feira. Portanto, vemos na próxima segunda-feira às 8 e até lá!